O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembravam-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembravam-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, uma vez mais, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos diáconos, irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Basílica de São João de Latrão. O que essa festa significa para mim e para você? Significa a unicidade da Igreja Católica. A Igreja, ela tem por viés a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a cátedra de São Pedro, onde o Papa Leão hoje, como bispo de Roma, é de lá, não é? Que ele tem toda a autoridade que foi dada por ele, que foi dada a ele por Deus, para guiar a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar esta festa é celebrar, primeiramente, na primeira leitura mostra que o templo tem 2 conotações, material, mas também espiritual. Mostra que Cristo, na segunda leitura,
é o fundamento, não é? E que o Espírito Santo é o alicerce, e nós somos pedras vivas que fazemos parte deste edifício espiritual. E deste templo, não é? Deus dá a nós os sacramentos da igreja para que nós possamos firmar a nossa fé, para que nós possamos viver na graça de Deus. Deus, Ele é onisciente, onipresente. Deus sabe daquilo que nós precisamos, e por isso Ele nos dá a igreja, para que por meio dela Ele nos dá aquilo que é o necessário. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar esta festa, então, é celebrar a igreja como um mistério, templo de Deus, corpo de Cristo, morada do Espírito Santo e fonte de vida nova para o mundo. O que significa a palavra templo? Significa que nele Deus habita, ali Deus opera, ali Deus se manifesta, ali a sua graça é operada, e ali nós fazemos a experiência de Deus, de estar na presença de Deus. Aqui neste local também tem essa conotação de templo, porque aqui nós invocamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira leitura mostra uma água que transforma, que brota do templo. Esta é a visão que o profeta Ezequiel tem. Ele contempla no templo uma água que jorra, e esta água é uma água viva, ou seja, por onde passar o rio, tudo aquilo que está morto viverá. Você está agora, meu irmão, minha irmã, neste templo, onde aqui é derramada sobre nós esta água viva, e se você entrou aqui morto, você vai sair daqui vivo, espiritualmente falando. Se você estava preso, se você estava escravo do pecado, ou seja, o que for, você vai sair daqui livre, porque aqui a graça de Deus, ela acontece. Essa visão poderosa mostra então o lugar da presença de Deus, onde a presença de Deus traz vida, traz cura e traz fecundidade. A água que jorra é o símbolo da graça de Deus, é o Espírito Santo que renova todas as coisas. O que nós pedimos há pouco, antes de começar a missa? O Espírito Santo de Deus. Que água é essa? É a graça. E que graça é essa? O Espírito Santo de Deus. Só não fez a experiência aqueles que não quiseram, mas que o Espírito Santo foi derramado sobre mim e sobre você, ele foi. E se você estava precisando de uma graça, ela foi liberada na sua vida hoje. Você acredita nisso, sim ou não? Por isso, meu irmão, você não pode sair daqui sem viver essa experiência de transformação, onde a água de Deus toca, tudo transforma. Assim foi na minha vida, assim deve ser na sua vida. Você precisa sair daqui, meu irmão, cheio da graça de Deus. E desculpe, senão nós vivemos aqui um teatro. As pregações foi somente, não é, ali, palavras jogadas ao vento. Não, Deus falou, Deus nos instruiu, Deus se manifestou. É ou não é verdade que se você abrir o coração pela palavra de Deus, algo no seu coração aconteceu? Sim ou não? Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem o dever de voltar para sua casa uma pessoa nova, porque a vida de Deus tocou a sua vida, e a vida de Deus, ela transforma. Por isso, meu irmão, a primeira leitura nos fala justamente disso. Do templo flui a vida de Deus para a comunidade. A graça de Deus está fluindo no meio de nós. Eu tenho certeza que eu vou voltar para a Cachoeira Paulista sabendo de que Deus, neste Abraça Minas, realizou maravilhas na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. Essa é a graça, meu irmão. Os missionários aqui da comunidade Canção Nova, não é, aqui de Belo Horizonte, não é, eles não inventaram esse Abraça Minas, não. Foi inspiração de Deus para que as pessoas que aqui viessem saíssem daqui transformadas. Porque senão vai ser um emocionalismo. Emoção não muda a vida de ninguém. Eu senti o arrepio. Tá, Deus se manifesta assim também.
Vai ter pessoas que não sentiram nada, não teve arrepio, não teve visões, mas saiu daqui transformado. Porque o que faz a gente perseverar na graça de Deus? Não são essas consolações que nós recebemos de Deus. É o Espírito Santo que vai nos fortalecendo, e vai nos dando força, e vai nos dando coragem, e vai nos dando, não é, ali, aquilo que nós precisamos para não desanimarmos. Eu sei que todo mundo está cansado, mas olha para a pessoa do seu lado aí. Ela está com cara desanimada ou está com cara que está animada? Mesmo depois desse dia, né, intenso. Aí está todo mundo rindo. Mas você está entendendo? Fisicamente talvez você esteja acabado, mas o seu espírito está fortalecido pela graça de Deus. É isso que vale a pena, meu irmão, é isso que vale a pena. Eu já fui em vários shows do mundo antes de me converter. Quando eu chegava em casa, chegava um bagaço e acordava um bagaço. Mas quantas vezes eu fazia vigília da meia-noite às 6 horas da manhã, eu saía um bagaço, mas eu saía fortalecido. Eu não saía como num show do mundo aí fora. Não é verdade, quem bebe, ressaca, fica o dia inteiro ruim. Mas quando você faz a experiência de Deus, você quer continuar aquele dia na presença de Deus, mesmo cansado. Esta é a diferença de quem está no mundo e de quem está em Deus. Olha para essa pessoa e aplauda e diga para ela: parabéns, meu irmão. Isso, diga para ela assim: parabéns, meu irmão. Diga para ela: você aguentou firme. Ela talvez até quis desistir. Nossa Senhora, é muita coisa, é pregação de manhã, é pregação à tarde, é show, agora é missa. Mas você aguentou firme. Isso mostra que Deus está agindo, porque se Deus não estivesse agindo, não tinha tudo isso de pessoas aqui, a pessoa já tinha até ido embora. Eu fui lá, não senti nada, mas você ficou porque Deus se manifestou, Deus falou ao seu coração, Deus te instruiu, Deus te deu perseverança, e você vai voltar para sua casa uma nova pessoa, porque Deus faz nova todas as coisas. Esta é a graça, meu irmão, que nós devemos tomar como consciência. E a segunda leitura nos mostra justamente isso. São Paulo diz e nos conduz a um fundamento espiritual deste templo. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele está conosco, não há, meu irmão, não há demônio que possa nos derrotar, não há enfermidade que possa nos derrotar, não há depressão que possa te prostrar ao chão, porque Deus é o nosso fundamento, Jesus é o nosso fundamento, como diz Paulo. E se isso não fosse verdade, a igreja já tinha acabado há muito tempo. Ela não se acabou, porque quem é nosso fundamento? Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, a segunda leitura nos fala justamente isso. O fundamento do templo é Jesus Cristo. Diga comigo: o fundamento do templo, que é a igreja católica, o seu fundamento é Jesus Cristo. Por isso ela não se abala. E diga assim comigo: as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Vai prevalecer sim ou não? Porque quem está à frente é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta é a graça. Sem o Espírito, a igreja é só uma estrutura. Com o Espírito, ela é o corpo vivo, noiva de Cristo, fonte de santidade. É o Espírito que faz a palavra tocar o coração. É Ele quem transforma o pão no vinho, no corpo e sangue de Cristo. É Ele quem anima o sacramento. É Ele que nos move para a caridade. Por isso podemos dizer: o Espírito Santo é o alicerce invisível da igreja e do nosso coração. Aplauda esta verdade, meu irmão, porque é isso que Deus faz na minha e na sua vida. E termino com o evangelho que diz que Jesus é o novo templo. A profecia de Ezequiel estava justamente, não é, remetendo a nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus diz: destrua este templo e em 3 dias ele ressuscitaria, né? Jesus não estava falando do templo de pedras,
mas o templo do seu próprio corpo. Ele é a cabeça, nós somos essas pedras vivas no meio da igreja. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela: você é pedra viva, que faz parte do edifício espiritual, que é a igreja, e que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Diga para ela: então não desanime. Então não desanime. Diga para ela: aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta firme. Diga para ela: aguenta firme. Aguenta firme. E termino, meu irmão, minha irmã, dizendo que o altar de cada missa é o novo santo dos santos. O coração de cada batizado é o pequeno sacrário onde Deus habita. Você acredita que Deus habita em você, sim ou não? Sim. Você acredita que o Espírito Santo se move em você, sim ou não? Sim. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa sair daqui iluminando BH, a grande BH, as cidades vizinhas. Por onde você passar, as pessoas precisam ver que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Quero terminar com um testemunho, onde Deus, quando eu me converti há 25 anos atrás, e quando ali Deus me chamou para ser padre, e quando eu disse que eu não queria ser padre, porque eu queria casar, ter muitos filhos, viajar o mundo, ter tudo o que eu queria, e Deus disse: não é isso que eu quero para você. E no caminho até o sacerdócio, Deus me disse: quando você for padre, você jamais ande sem a roupa clerical. Então eu ando de preto, com este colarinho branco. Para onde eu for, as pessoas identificam: ali é um sacerdote, para que as pessoas possam receber de Deus os sacramentos, receber de Deus, não é uma confissão, uma cura, uma libertação. E lá no Rio de Janeiro, quando eu morei, em 2022, eu tinha uma grande vontade de ir no Maracanã, mas era a pandemia. E quando a pandemia passou e foi liberado para ir, não é, nos estádios, tive a graça de estar lá. 70 mil pessoas naquele estádio. E quando eu entrei, as pessoas olhavam: nossa, padre vai no estádio? Nossa, padre assiste jogo? Nossa, o Flamengo hoje vai ganhar. E aí eu fui subindo ali a rampa até chegar ao local, e eu pedi ao Senhor: aonde eu for, que eu seja sinal de Deus para as pessoas. E não estou falando aqui por orgulho, não. Você também precisa fazer essa oração. Aonde você for, você precisa ser este templo vivo do Espírito Santo, e as pessoas enxergam isso em você. Porque senão só você é um pregador, você é só um padre que pode falar bonito, que pode tocar os corações, mas não tem vida de santidade, não vive na presença de Deus, não reza, não faz nada. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o testemunho que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava lá no estádio, torcendo, levantando os braços, se alegrando, eu pedi a Deus que eu seja sinal vivo da sua presença. E um jovenzinho de uns 23 anos de idade, sem camisa, gritou: padre, padre, padre. Estava longe, aí foi chegando a voz: o senhor é padre, padre. Eu disse: eu sou. Eu posso te dar um abraço? Pode. E aí ele foi pulando as arquibancadas e chegou perto de mim. Disse: padre, eu estou aqui desde as 4 horas da tarde. Eu falei: nossa, mas o jogo começou às 7h30 da tarde. Chegou lá, estava bêbado quando ele chegou perto de mim. Bêbado, sem camisa, cheirando mal. Aí eu olhei para ele e ele me disse: o senhor pode me dar um abraço mesmo, padre? Aí eu olhei para mim todo perfumado. Eu disse: e agora? Deus me falou: é este que eu quero. Aí eu fiz uma oração rápida: como é que Jesus abraçaria aquele menino, aquele jovem? Não pensei 2 vezes, peguei ele, abracei, misturei o meu perfume com a cerveja dele ali.
E abracei bem forte, um abraço forte. Quando ele chegou perto de mim, ele estava com um olhar triste. E quando eu terminei de abraçá-lo, ele abriu um grande sorriso. Muito obrigado, padre. Eu precisava deste abraço. E ele disse: agora posso tirar uma selfie com o senhor? Pode. Mas para que você quer uma selfie com o padre? Vou te contar um segredo, padre. A minha mulher, ela não gosta que eu venha no estádio de futebol, mas ela é muito católica. E ela vai ver que um padre vem no estádio de futebol, não vai mais brigar comigo. Ela é espertinho, né? Vamos lá, tira uma selfie. Ele mandou lá para a mulher dele lá. Eu não sei o que Deus fez na vida daquele jovem, mas eu sei que em mim habita o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus habita, a vida nasce. Você precisa ser Espírito Santo, a vida do Espírito Santo que habita em você, na vida dessa pessoa. Olha para essa pessoa, está olhando aí? Você precisa ser este canal de graça para a vida dela. Ah, padre, você não sabe como é difícil viver com essa pessoa. Não tem problema. Seja sinal da vida de Deus na vida dessa pessoa. Porque Deus, Ele quer que você seja também colaborador da graça de Deus na vida dessa pessoa. E se você pensou em desistir dessa pessoa, não desista. Minha mãe não desistiu de mim. Eu sou padre porque minha mãe não desistiu de mim. Eu sou padre porque minha mãe todos os dias rezava para que eu fosse batizado no Espírito Santo. E eu fui. Eu sou padre por causa do batismo no Espírito Santo. E onde eu for, eu quero levar esse legado do Padre Jonas, que está lá no céu intercedendo por nós. Porque ele diz: o legado que eu deixo à Canção Nova é o batismo no Espírito Santo. Então eu quero, com a comunidade Canção Nova, com os meus irmãos, levar esta graça de Deus, porque a vida de Deus é o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Amém? Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vai ficando de pé para terminar. Vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Para terminar, com toda a força. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Dê um abraço neste templo vivo do Espírito Santo que está aí do seu lado. E que você, ao abraçar esta pessoa, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que ao abraçar esta pessoa, você sinta a graça de Deus sendo transmitida sobre você, sobre o seu coração. Muito obrigado, Senhor, por este meu irmão. Obrigado, Senhor, por esta minha irmã, que é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém.